Lucas capítulo 2, quem achou, diga eu achei. Glória a Deus. Lucas capítulo 2, versículo 41 em diante diz assim: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio de doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. Ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumprir está na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré. E era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Pai, em nome de Jesus, a semente está lançada. É a tua palavra que gera vida. É ela que transforma, Deus, é ela que renova. Então que ela possa alcançar os nossos corações e possa gerar frutos, Deus, que vinguem para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Hoje a gente começa a série Jesus. Tem negócio mais forte, mais lindo do que isso? Do que falar de Jesus, né? O nome que está acima de todo nome. E para a gente falar de Jesus, a gente precisa entender muita coisa. Porque a gente fala muito de Jesus lá nos evangelhos, que a gente acabou de ler, a sua trajetória ministerial, a partir dos 30 anos. E é considerado dos 12, que é esse momento que a gente leu aqui, 12 anos, até os 30 anos, não se tem nada escrito sobre Jesus. Não que os discípulos, não que os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João não soubessem disso. Mas é que não era interessante. O interessante era o quê? Falar sobre os feitos de Jesus para a salvação, os milagres, tudo aquilo que ele fez. E é chamado esse período de 18 anos, a fase oculta de Jesus, que poucas pessoas sabem, poucas coisas tem na palavra de Deus a respeito disso, ou melhor, nos evangelhos não tem nada. A última coisa que a gente tem que estar aqui, com 12 anos de idade, quando os pais levam o menino judeu para o templo, e lá ele é apresentado para o bar mitzvah, o menino lê a Torá. E ele voltou para casa. O texto diz que ele voltou para Nazaré. Mas, dentro desse contexto, nós vamos entender que Jesus viveu muita coisa em 18 anos. Vamos fazer uma coisa? Vamos tirar dos 12 até os seus 30 anos, quem tem? Né? Quem tem 30 anos aqui, levanta a mão. Nossa, que público jovem. Não precisa ter vergonha não, Carol, você já tem 30. Clóvis, você tem quanto? Você tem... Levanta a mão, filho, você já tem 50. Quem tem mais de 30, levanta a mão. Engraçado que vocês têm problema de falar que vocês têm mais de 30, gente? Meu Deus, que dificuldade. Graças a Deus que vocês chegaram até aqui. Esse pessoal não sabe se vão chegar. Vocês já chegaram. Agora vamos pensar uma coisa. Vamos esquecer. Lembra quando você tinha 12 anos? E coloca dos 12 até os 30, 18 anos. Apaga esse período da sua vida. Tem como? Não tem como. Se eu for apagar, foi quando eu casei, foi quando nasceu um filho meu. Formação, tudo se deu nesse período. Então esse período foi um período importante para Jesus. Porque nós temos que entender, Jesus teve uma formação. Embora ele fosse o Filho de Deus, mas ele era
homem, ele teve uma criação, foi criado por homens, foi criado por Maria, foi criado por José. Mas o que eu acho interessante, que Jesus estava lá no templo, os pais saíram procurando, já tinham ido em viagem, achavam que o menino estava lá, o menino não estava. Tiveram que voltar, ele estava no templo, no meio dos doutores. E aí ele fala assim: por que vocês estavam me procurando? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Uma coisa que eu já aprendo com Jesus, que ele sabia da sua missão. Primeira coisa, Jesus sempre esteve ciente da sua missão. Jesus sabia, estou na casa de meu pai. Ele estava no meio dos doutores da lei, ele estava lá questionando, indagando. Quer dizer, ele tinha conhecimento, ele tinha autoridade, ele sabia quem ele era. Era um menino, mas sabia da sua missão. Se nós não estivermos cientes da nossa missão nessa terra, a nossa vida fica sem sentido. O sentido para Jesus era: eu vou para a cruz. Qual é o sentido da sua vida? Você está indo para onde? O que você quer? Jesus falou: eu tinha que estar na casa do meu pai. E o texto diz que os pais deles não entenderam. O pai e a mãe não entenderam o que ele estava falando. Nós precisamos saber qual é a nossa missão. E aqui nós estamos falando de um menino de 12 anos de idade, que já sabia da sua missão, já sabia qual era o seu propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? Qual é a sua missão? Qual é? Sabe o que é impressionante? Você encontra pessoas com 40, 50 anos, eles não sabem qual é a sua missão. Chegou por chegar. Não sabe. Jesus estava com o caminho definido. E eu quero que a gente tenha isso como entendimento. Nós precisamos ter um caminho definido para a nossa vida. Para todas as áreas. Infelizmente, muitos não têm um caminho definido. Ele não sabe o que quer. Um dia quer uma coisa, outro dia quer outra. Anda igual uma barata tonta. Nós precisamos estar centrados e focados. Jesus tinha uma missão e você tem uma missão. Se você não tiver isso muito claro na sua mente, você vai batendo cabeça a vida todinha. E quando chega lá na frente, vai ficar frustrado. Vai ser um quarentão frustrado. Um cinquentão frustrado. Por quê? Porque não viveu o propósito do Senhor para a sua vida. Posso dizer para vocês uma coisa, irmãos. Se Jesus me levasse hoje, ou se Ele voltar, eu vou feliz. Porque eu fiz o que Ele queria que eu fizesse. Você tem que fazer aquilo que Ele quer que você faça. Tem muita gente que se perde, que toma decisões equivocadas, porque ele não está entendendo o propósito. Tem um pano de fundo. Quando um menino falando com o pai e com a mãe, ele falou: vocês não estão entendendo. Por que eu estou na casa de meu pai? Tem um propósito, tem um pano de fundo, tem algo. Eu tenho uma missão. Tanto que depois ele só aparece lá na frente, com 30 anos. Mas a gente vai entender algumas coisas nessa trajetória. Então, a primeira coisa, Jesus estava ciente da sua missão, sempre esteve ciente da sua missão. E eu quero que você esteja ciente da sua missão. Porque nós somos cristãos, pequenos cristos. Nós somos seguidores de Cristo. Então, a nossa referência é Ele. Ele sabia o que estava fazendo. Você precisa saber o que você está fazendo com a sua vida. Aqui eu não estou falando de um crente. Aqui eu estou falando de um menino que estava caminhando. Mas que sabia o que estava fazendo. O que você está fazendo com a tua vida? O que você está fazendo? A gente vê cada coisa, gente. Ontem teve um casamento bombado. Você abre os
os sites do casamento, um casamento bombado de um casal gay. 3 milhões de visualizações, 3 milhões de pessoas acompanharam o casamento. Gastaram R$1 milhão. E esse é o nosso... As coisas hoje que nos dominam. A gente está lá. Falei, rapaz, eu não vou ler essa matéria não. Não me interessa isso. Porque eu tenho um propósito. Não quero saber de casamento gay, não. Você tem que ter propósito. Porque senão você começa a ler o que não deve, falar o que não deve, fazer o que não deve, ir aonde não deve, se relacionar com quem não deve e perder tudo aquilo que Deus tem para você. Jesus estava onde? No templo. Ele sabia onde era o lugar dele. Você tem que saber onde é o seu lugar. Você tem que entender. Você tem que ser ciente da sua missão. Aí, eles estavam lá, aí o texto diz que o menino, eles desceram para Nazaré, no versículo 51, e ele era submisso. O menino era submisso. Para mim isso aqui fala muito. Embora ele tivesse uma missão, que era acima de José, que era acima de Maria, que era acima de qualquer coisa, ele se sujeitava a José, se sujeitava a Maria, ele era submisso aos seus pais terrenos. Outra coisa que eu aprendo com Jesus, coloca lá, eu não posso dizer que tenho valores espirituais, se não tenho valores morais. Eu não posso dizer que tenho valores espirituais se não tenho valores morais. Não adiantava o menino estar lá no templo debatendo com os doutores. Ele precisava ser submisso ao seu pai e à sua mãe. Era um valor moral. Não adianta, irmãos, aqui dentro a gente fazer, acontecer, ser dedicado, e lá fora a gente não tem valores morais. Na nossa casa não tem valor moral. A nossa conduta não tem. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Não adianta você falar que eu sou crente. Eu faço isso. Eu sou filho de Deus. Eu já li 10 vezes a Bíblia. Isso, aquilo. Valores espirituais, legal. Mas cadê os valores morais? Seus valores como pessoa. O menino estava sendo educado pelo seu pai e pela sua mãe. E entenda que não é anjo que educou Jesus. Não era o Espírito Santo que vinha aqui educar Jesus. Não. Era o seu pai e a sua mãe. O simples José e a simples Maria. E Jesus estava submisso a isso. Nós precisamos de valores, irmãos, espirituais e valores morais. São coisas que precisam andar juntas. E hoje em dia parece que o povo perdeu o temor, gente. O povo perdeu. Perdeu a vergonha, perdeu tudo. É cada coisa absurda. Você fala, não acredito, não. Não acredito que isso está acontecendo. Toda hora você está vendo ondas de estupro. E são pessoas que você olha e fala, pessoa boa, trabalha, tem emprego, tem profissão, tem isso, tem aquilo. De repente, falta o valor moral. Falta o valor moral. Você liga a televisão naqueles programas das 6 horas da tarde, lá do Datena e do outro lá, que escorre sangue na TV, né? Meu Deus! E você vê as pessoas dando entrevista, não, mas ele era uma pessoa boa, nunca fez nada, fala com a vizinhança, era fantástico. Sim, mas tinha algo oculto. Nós precisamos ter valores morais. Hoje eu terminei de ler um livro, Fazedor de Discípulos.
do pastor Daniel Filgueiras, um livro fantástico. Eu acho interessante que o livro fala que você só tem um bom relacionamento com um discípulo. Você só consegue formar um discípulo se esse discípulo for transparente com você. Se não houver transparência, não tem como você discipular. Se tiver algo oculto, se tiver algo escondido, não há discipulado, porque não há transparência. E eu fiquei todo feliz que ele fala, o discipulador, o pastor, tem que ser muito transparente. Conte para os seus discípulos os seus defeitos. Eu falei, oh Deus, então estou legal, que eu gosto de falar. Nós precisamos ser transparentes, irmãos. Tem pessoa que você não consegue arrancar dela. Ela anda com você, e tem uns que você fala assim, rapaz, tem um negócio aí, que tem um trem que eu preciso saber, mas você não chega, porque não é acessível. Você quer romper, você quer vencer, seja acessível, deixe o seu coração ser tratado. Se são valores morais, permita-se ser cuidado. Sabe por que tem tanta gente que troca de igreja? Porque na hora que chega o tratamento, ela vai embora. Porque na hora que a gente vê que precisa tratar, que tem uma área ali que é problemática, ela vai embora, porque ela não quer ser tratada, ela não quer ser submissa. Jesus se submeteu. E nós precisamos ser tratados, irmãos. Nós precisamos abrir o nosso ponto fraco e falar, cuida disso aqui. E lendo o livro, o pastor fala que os discípulos hoje, que são os mais fiéis que ele tem, são aqueles que tinham os pecados mais horrorosos. O problema não é o seu pecado, o problema é você revelar o seu pecado. Depois que você revelou, você não é mais pecador. Você pode dar um glória a Deus por isso? Depois que você revelou, já não está mais sobre você. É um pecado enquanto estiver prendendo a sua vida. Você revelou, não é mais seu pecado. Eu falei, que legal. Então, quanto mais cabeluda for a história, eu vou dizer, esse vai ser um grande discípulo. Porque ele está tendo coragem de dizer para mim o pecado dele. Quer dizer que ele tem um nível de confiança comigo, que ele pode contar isso para mim. Ele não fica omitindo, não fica escondendo, não fica fugindo. Isso é um relacionamento, irmãos. Vocês entenderam que as minhas últimas mensagens são mensagens que buscam relacionamento com a igreja. São mensagens que buscam um discipulado. São mensagens que buscam trazer o tratamento. Abra o seu coração para isso. Abra o seu coração para isso. Se tiver problema, abra o seu coração. A agenda está pesada, mas nós vamos atender. Vamos atender todo mundo. Tem que estar puxado. Tem uns irmãos que estão na fila, está igual a fila do SUS, mas vai dar, irmão. Segura aí que vai dar, porque é gente. E nós temos que ajeitar de cá, ajeita de lá, mas a gente quer atender todo mundo, a gente quer tratar. E tem uns que eu mando mensagem. Tem uns que a gente manda mensagem. Né? Eu fiquei lembrando porque eu estava lendo o livro, eu estou vivendo o momento que eu estou vivendo. Porque o texto diz, o livro estava me dizendo, que o pastor, o discipulador, ele deve ter atenção com o discípulo. E quando ele observa algo que está meio fora, é função do pastor ligar o alerta daquele discípulo. Por isso que tem uns que eu mando mensagem e falo assim, você tem algo com Deus, cuidado. É meu papel ligar o alerta para você. Porque não quer dizer que fez, mas pode ir pelo caminho. Pode acontecer. Então, em nome de Jesus, que sejamos um povo com valores do céu, espirituais, mas também com valores morais, terrenos, em nome de Jesus. Amém? É isso que nós aprendemos com Jesus para começar. Agora outra coisa, agora a gente segue, agora a gente viaja. Que legal, 9h10, hoje vai até 10 horas. Pode segurar na cadeira que hoje é até 10 horas. Amém? Aleluia. Eu fui pesquisar, eu falei, sim, Senhor, o Senhor colocou no meu coração isso aí, e o que está no texto é bom.
você fuçar, você traz o que está no texto. Agora, e os 18 anos que não está na Bíblia, Jesus, como é que faz? Você tem que pesquisar, você tem que buscar, você tem que estudar. E daí algumas coisas, eu fui pesquisando e fui juntando tudo num pacote para a gente trabalhar aqui hoje. Que até agora foi só introdução. Amém? Outra coisa que a gente aprende com Jesus, Jesus desfrutou da bênção familiar. Jesus desfrutou da bênção familiar. Isso é importantíssimo, irmãos. Sim, pastor, como que você me afirma que Jesus desfrutou da bênção familiar? Primeiro, Jesus teve a profissão de quem? Do Pai. Então ele teve o quê? Paternidade. Um dos maiores problemas da nossa geração, falta de paternidade. Jesus teve paternidade. Tanto que o povo olhou para ele e falou assim, mas você não é o filho do carpinteiro? Não é aquele que ajudava o seu pai na carpintaria? Paternidade. Ele viveu isso. Eu imagino ele andando com José. Eu imagino Jesus segurando as ferramentas com José. Eu imagino Jesus falando, meu filho, coloca aqui, alinha aqui, meu filho, coloca na plana aqui, vai, nem tinha plana naquele tempo, mas faz de conta que tinha. Vai aqui, meu filho, coloca aqui, ajeita aqui, pega essa cegueta e passa de cá, meu filho, não força muito não, tira de lado, a lixa você passa assim, meu filho, depois você faz o acabamento assim, paternidade. Ele andou do lado de José. Se você olhar, depois daqui tem o milagre de Jesus. Lá em João, capítulo 2, tem o milagre de Jesus. Você vê José lá? Não. Provavelmente José morreu nesse período de Jesus. Dos 12 até os 30 anos. Porque você não vê mais José, José some. Depois daqui José some. Pode procurar, não tem mais José. Mas Jesus aprendeu sobre paternidade. Tanto é que depois ele cuidou da sua mãe e de seus irmãos. Ele assumiu a responsabilidade sobre a família dele, porque ele entendeu sobre paternidade. Isso não é porque ele era o filho de Deus, não. Entenda, isso porque era o Jesus homem, filho de José, o carpinteiro. Outra coisa que nós aprendemos com Jesus, a mesa. Você prestou atenção que Jesus sempre gostava de sentar à mesa? Por isso que ele desfrutou de bênção familiar. Eu imagino que sentava Jesus, José, Maria, eles faziam a oração, os irmãos todos na mesa, comendo. Por que você fala isso, pastor? Só observar. Ele gostava de ir na casa das pessoas e sentar na mesa para comer. Olha lá com Marta e com Maria. Olha lá com Mateus, o publicano, quando ele chamou Mateus. Depois já teve refeição na casa de Mateus. Ó, ceia, onde que é? Isso tudo foi da vida que ele teve, irmãos. Qual que é o quadro que tem sobre Jesus? Jesus e os seus 12, eles estavam aonde? Em volta da mesa. A mesa ele aprendeu aonde? Em casa. Na nossa casa tem que ter comunhão na mesa. Isso é desfrutar de bênção familiar. Tem casa que é um comendo no sofá aqui, ó, no sofá. O outro está comendo no quarto. Nunca viu, vocês botam menino para comer no quarto. É outro na mesa, outro sentado numa rede. A casa tem que ser assim, senta todo mundo. Gente, a mesa tem que ser um lugar arrumado. Você tem que colocar toalha. Não é um negócio de qualquer jeito. Eu estou falando algo agora para você, presta atenção. Isso é bênção familiar. Arruma a mesa. Senta um de cá, um de lá. Come, coloca os pratos. Isso é comunhão. Isso é bênção familiar. Se na tua casa não tem mesa, compra uma, nem que seja de plástico. Com 4 cadeiras. E comam a mesa. Jesus desfrutou disso, paternidade, mesa. Porque quando a gente vê Jesus fazendo as coisas, irmãos, ele aprendeu de alguma forma, ele teve uma vivência. Ele teve uma vivência. Ele aprendeu. O que você viveu
ou quem está vivendo essa fase dos 12 até os 30, você está aprendendo muita coisa. É a fase que você está crescendo, é a fase que você se descobre profissionalmente. É a fase que você está amadurecendo. Nós precisamos disso. Outra coisa, eu só cuido se eu fui. Você já viu gente que é dura, que não está nem aí para ninguém? Não dá bola para ninguém, é que ninguém cuidou dele. E a gente fala que aquela pessoa é má, não é que ela é má. Ela não recebeu amor. Ela não recebeu cuidado. Jesus era o Filho de Deus? Era, mas ele reproduziu o amor que ele recebeu de José e de Maria. E nós nunca pensamos sobre isso. Nós já pulamos no Jesus lá na frente, que é o Salvador. É chegado o reino de Deus. Não, mas teve uma trajetória antes. Teve uma trajetória antes. Ele foi amado, ele foi cuidado. Porque a gente não pensa num Jesus que fazia umas brincadeiras. A gente não imagina, você nunca pensou que Jesus na hora do culto saiu correndo, que nem uma vez o menininho correu aqui e derrubou a nossa ceia tudinho, vocês lembram? Jesus também podia fazer isso, irmãos. Ele era uma criança, ele era menino. Queria jogar bola. Só que a gente não pensa isso, eu estou trazendo isso para você entender. Jesus passou pela puberdade, ele estava ali olhando as mocinhas, achando bonita. A gente só olha é o Jesus, sim. Só que ele passou por isso e ele não teve pecado. Ele passou por isso tudo. Ele não teve pecado porque Deus preservou ele? Sim, mas que tinha um pai e uma mãe que estavam ao lado dele, cuidando dele. Tinha um pai e uma mãe amando, conduzindo, levando na escola, buscando. Está entendendo? São coisas que nós precisamos aplicar na nossa vida e na nossa casa. Paternidade, mesa e cuidado. Eu poderia ter vindo aqui para a igreja, a Fabiana tinha ido com o carro, ela acompanhava o Jotinha lá, e pronto, e ela vinha para cá. Só que eu sei da minha obrigação como pai. E eu sei que ele olhando eu lá do ladinho no alambrado, gritando, eita que eu grito. Dá segurança para ele. Ele se sente cuidado. Amém? Jesus desfrutou de bênção familiar. Desfrutou de uma casa saudável. Era simples? Era. É muito claro, Nazaré era simples. Mas tinha a bênção, tinha o cuidado. É isso que o Senhor requer de nós. Traga isso para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Que vai ser só vitória. Amém? Agora, outra coisa que eu aprendi, que a gente aprende com Jesus. Coloque aí para nós. Jesus observou a graça de Deus nas pequenas coisas. Jesus observou a graça de Deus nas pequenas coisas. Agora entra uma outra situação, irmãos. Quando eu fui pesquisando e estudando, eu fui ficando fascinado. Fui estudando, fui entrando, falei, gente, que coisa linda, quanta coisa que a gente às vezes não fica ligado. Mas, irmãos, como que Jesus trazia aquelas parábolas? Como que Jesus falava de tantas coisas? Quando que ele aprendeu isso? Nessa fase, dos 12 aos 30 anos. Não é porque o Espírito Santo ministra sobre nós aquilo que nós conhecemos. Por isso que eu sempre falo, essa estratégia, Deus fala comigo. Abri a Bíblia, aleluia. Ruth e Boaz na eira, nunca leu, e aí? Deus está falando comigo, o texto é Ruth e Boaz na eira.
E aí? Não sabe quem é Ruth, não sabe quem é Boaz, não sabe quem é Eira. Deus não fala assim não, irmãos. Eu leio a Bíblia e o Espírito Santo ministra sobre mim. Ele fala ao meu coração. Então Jesus observou a graça de Deus nas pequenas coisas. Prova, pastor, prova para você, passa para nós, por favor. Apreciar os semeadores semeando suas sementes. Quando ele está falando sobre os semeadores semeando na rocha, aqui os pássaros passam e comem. Se você colocar no meio do caminho, os pássaros vêm e pegam. Se for na rocha, não vai crescer, vai sufocar e vai morrer. Por que que Jesus falou isso? Porque ele aprendeu. Ele estava passando por um processo. Ele aprendeu, ele observou. Ele estava observando a graça de Deus nas pequenas coisas. Ele aprendeu isso, irmãos. Olha o que diz, passa na outra lá, para nós, Lara. Marcos 4, 26 ao 29. Disse ainda, o reino de Deus é assim como um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite, e de dia a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. Como que Jesus falou tudo isso, irmãos? Isso não é pelo Espírito, é porque ele tinha conhecimento. E o conhecimento que ele tinha, através do Espírito, ele transformava em mensagem. Ele criava as parábolas. Jesus começou a observar e ver a graça de Deus em todas as coisas. Olha o que diz em Marcos 4, 30, 32. O que assemelhamos o reino de Deus, ou que parábola apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeada é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Ele aprendeu a apreciar os pássaros apiando-se nos arbustos do pé de mostarda. Ele falou dos pássaros e do pé de mostarda, porque ele viu. Olha só, ele observando, você tem que começar a observar Jesus nas pequenas coisas. A graça de Deus em todas as coisas. Jesus estava falando porque ele tinha visto, porque ele estava conhecendo tudo isso. O ministério dele efetivamente não tinha começado, só poderia ser aos 30 anos. Mas ele já estava sendo trabalhado por Deus. Talvez ainda não chegou a tua hora. Mas é nesse momento que você está sendo trabalhado por Deus. Não é a hora que alguém efetivar você. Não é agora que alguém falar, chegou a tua vez. Já está na tua vez. Você está se preparando para o grande momento. Amém? Irmãos, tudo o que eu passei na vida, o que eu sofri, o que eu penei, o que eu chorei, tudo faz sentido para mim hoje. Tudo. As minhas andanças a pé nesse sol tocantinense, ou no sol goiano, cada sanduíche que eu comi de R$1, cada situação que eu vivi, cada lugar difícil que eu morei, os dias que eu fiquei sem comer, hoje tudo eu dou glória a Deus por isso. Tudo eu dou graça. Tudo, onde eu passei. As lapadas que eu levei, os pastores que eu tive, com as coisas que eu não concordei, tudo hoje eu dou graças a Deus, porque através desse processo todo eu estou aqui. Senão eu não teria condições, irmãos. Nós precisamos observar, Deus está trabalhando, a graça de Deus está aqui. Jesus observou, olha lá, até passarinho no meio de arbusto, pé de mostarda. Tudo Jesus estava olhando. Eu acho isso fantástico. Por isso que eu falei que hoje era um estudo. Mateus 6, 28, 29, diz assim. Olha o que diz.
28 e 29. E porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fio. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Como que Jesus está falando do lírio do campo? É porque ele observava os lírios do campo. Só que aí entra a parte espiritual. Ele associou com quem? Com Salomão, conhecimento da palavra. Lírios do campo, Salomão. E ele traz uma parábola para nós. Isso debaixo do quê? De uma observação. De uma história de vida. A sua história de vida é a escada para o seu sucesso. Acho que você não entendeu, eu vou repetir. A sua história de vida é a escada para o seu sucesso. Porque crente não tem passado, crente tem história. Alguém fala assim, conheço o teu passado. Meu filho, você conhece a minha história. Porque agora eu sou uma nova criatura. Uma nova criatura. Não adianta você falar que você fez, deixou de fazer. Isso não me pertence mais. Jesus observando tudo. Jesus observava tudo. Olha só, lá em Lucas capítulo 9, ele fala sobre o quê? Sobre a raposa, sobre os pássaros. Lucas 9, 58. Porque ele observava. Quer abrir o texto? Eu abro o texto com você. Lucas capítulo 9, versículo 58. Eu pensei que o texto ia estar ali. Lucas 9, 58. Diz assim, ó. Estou no 9 mesmo? Aleluia. Estou no 9. 58. Mas Jesus respondeu: a raposa tem seu covil e as aves do céu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm os seus covis, as aves do céu ninho. Aí Jesus pega aquilo que ele observou na sua infância e na sua adolescência e traz de novo uma parábola, um entendimento para nós. Em tudo Jesus observava a graça de Deus. Comece a observar em tudo a graça de Deus. Eu sempre lembro, irmãos, de uma caravana velha que eu tinha. Pensa num carro que me deu trabalho. Sangue de Jesus tem poder. Mas eu louvo a Deus, essa caravana me fez um mecânico. Essa caravana fez eu aprender exatamente sobre quilometragem de carro. Eu colocava R$10 nela de álcool, e você tinha que colocar um pouquinho de gasolina para ela pegar, por causa do carburador. Você botava gasolina no carburador, colocava R$10. Eu morava perto do Buriti Shopping. Eu ia até o centro de Goiânia. Quando chegava no Pedro Ludovico, pertinho de um posto, acabava a gasolina. E era batata. Nunca falhou. Porque eu sempre estava sem o dinheiro para botar mais. Então eu já sabia que ia acabar por ali. Eu já ficava na expectativa. Eu já vinha jogando de lado, eu falei, a qualquer momento, já está na banguela, vai acabar. Eu já ia de lado, eu já deixava todo mundo passando, e eu já estava na expectativa. Eu tenho até uma foto, tem que trazer uma foto dela depois aqui para vocês verem. Branca. Depois eu vendi, e estou com o cheque até hoje, o cara não me pagou. Deus abençoe a vida dele. Que ir buscar, está amarrado. Mateus 13, 33. Jesus não falou sobre o fermento, irmãos? Não falou? Ele devia ver Maria fazer pão, né? E ele fez a associação do fermento, Mateus 13, 33. Eu quero dizer para você que todas as experiências da sua vida são válidas. Eu agradeço demais minha mãe. Minha mãe botava eu para cuidar da casa, ajudar. Naquele tempo tinha penteadeira. Quem teve uma penteadeira em casa? Os irmãos... Engraçado, Clóvis, você teve, não adianta. Capaz que até tem ainda. Penteadeira, que tinha um espelhão assim, e aí botava aqueles perfumes, aqueles creme, tudo. Aí minha mãe falava assim, tem que tirar tudo. Eu queria passar, daí minha mãe botava uns paninhos assim, e ficava 4 perfumes aqui, 4 aqui, era 3 montinhos assim.
E o espelho aqui, ficava uma escova aqui, outra aqui, e a gente se olhava, beleza lá. Aí eu queria passar o pano no meio, assim, tipo, tava os trem aqui, eu queria fazer assim, ó. E me lembro que a minha mãe falava, quer fazer que, que nem o padre quando passa com a barra da saia. Que vai limpando só para os meios, né? Aí eu tinha que pegar e tirar tudo. Passar o pano, depois devolver. E ela sabia o lugar de cada trem daquele direitinho. Mas isso me ensinou a ser organizado. O meu lado lá de casa é tudo muito organizado. O resto do pessoal não sei, a minha parte. Você entendeu? Meus sapatos, tudo. Aleluia! Entendeu? Jesus observava. Tudo ele estava observando. Esse aqui eu acho interessante, coloca lá. A próxima. Próxima. Ele viu a sua mãe ou algum parente correndo de um lado para o outro, procurando uma dracma perdida. Não tem a parábola da dracma perdida? Aí Jesus faz uma associação com a ovelha perdida. Porque Jesus observou alguém perder uma dracma perdida. O que eu estou trazendo para você, irmãos? Que Jesus pegou tudo o que ele viveu e usou para o reino de Deus. Tudo que você tem de experiência, tudo que você está vivendo, deve ser aplicado para o reino de Deus. Tudo é para o reino. Tudo é para o reino. Tudo é para o Senhor. Eu estou trazendo um pouco, irmãos. Eu já vou pular, porque tem tanta coisa que eu coloquei aqui. Bota no 5 aí para mim, por favor. Jesus observava tudo. E depois ele aplicava. Ele trouxe. Não foram 12 anos, 18 anos que ele ficou por ali só curtindo a juventude. Foram 18 anos sendo preparado para o ministério. Ocupe o seu tempo para a glória de Deus. Se prepara. Se organiza. Jesus desenvolveu uma vida de oração. Isso fica muito claro. Gente, quem ora, presta muita atenção nisso. Não tem como eu falar para você agora, eu quero que você ore 30 minutos por dia. Ela não consegue orar. Não porque ela não quer orar 30 minutos, ela até quer. Mas ela fala 1 minuto, 2 minutos, ela vai olhar para mim e dizer, pastor, não sai mais nada. Sabe por quê? Porque vida de oração, você vai desenvolvendo ela. É 1 minuto, é 2 minutos, é 5 minutos, é 20 minutos, é 30 minutos, é 1 hora. Jesus desenvolveu uma vida de oração. Você pode ver quando o negócio apertava, Jesus se retirava para... Da onde que veio isso? Só porque ele começou o ministério, ele começou a orar agora? Não, era uma prática que veio de casa, era uma prática que ele tinha de oração. Ele só estava colocando em prática o que ele já vivia. Uma vida de oração. Isso é muito claro, irmãos. Quando você pede uma pessoa para orar, faz a oração do almoço. Quando eu peço para a pessoa fazer a oração do almoço, se eu olhar ela, eu sei se ela lê Bíblia, eu sei se ela ora sempre, eu já faço a leitura dela todinha. Porque quem tem uma vida de oração, irmãos, ele já começa, Deus poderoso, obrigado por esse alimento, Pai, obrigado por quem fez, ele vai até lá na fazenda, na colheita. Tem um frango, ele fala até de quem jogou milho para esse frango. Ele trabalha a oração, e é uma oração amparada por versículos bíblicos. Você já viu gente que você vai orar e ele só repete, obrigado Deus, obrigado, glória a Deus, aleluia, obrigado por isso, Pai, abençoa, abençoa, e não sai disso. Porque ele não tem uma vida constante de oração. Não tem diálogo, oração é diálogo com o Senhor. Como ele era o Filho de Deus, ele sabia que ele precisava ter um diálogo com Deus a todo tempo.
Então ele se retirava para orar. Agora, interessante que pesquisando o que eu encontrei, que lá em Lucas 23, 46, está aí, Lara? Outro passo à frente. Por exemplo, quando ele estava vivendo a sua última agonia na cruz, ele exclamou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Isso está em Lucas 23, 46. Essa oração é uma citação direta do Salmo 31, 5. Tal era a primeira oração que uma mãe judia ensina o filho a fazer quando ele se deita à noite para dormir. Você podia dar um amém por isso, né? Portanto, foi com uma oração nos lábios a que ele havia aprendido em Nazaré, ainda na infância, e que desenvolveu na adolescência e juventude, que Jesus terminou a sua agonia e consumou a sua obra. A última oração de Jesus é uma oração que uma mãe judia ensina para os seus filhos na hora de fazê-los dormir. Está lá no Salmo 31, 5. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. No último momento da cruz, Jesus trouxe algo que ele aprendeu lá na infância. O Jesus homem. Aí estava havendo uma fusão do Jesus homem com o Jesus filho de Deus, com o Jesus salvador na cruz do Calvário. Isso é fantástico, não é, gente? Bíblia é fantástico. Jesus viveu tudo o que eu e você vivemos. Ele passou por tudo que eu e você passamos, irmãos. Tudo. A gente não sabe se tinha tudo que ele queria na mesa. Talvez Jesus, na sua adolescência, queria um Nike. Mas José, carpinteiro, não tinha como comprar um Nike para ele. Jesus talvez passava na frente do Burger King, do McDonald's, e queria. Passava em frente a Interlagos, ou for de Piqui, restaurante dos irmãos da igreja. Talvez Jesus queria um iPhone, queria comprar um iPhone do Jefferson. Mas o pai era carpinteiro, não podia. O sol era muito quente, escaldante. Lá em Nazaré as coisas eram difíceis, aquela poeira. Talvez queria ir lá na Anaísa, esteticista, fazer uma limpeza de pele. Mas como é que ia? Não tinha dinheiro. Mas não é possível que você está pensando, pastor, naquele tempo não tinha Nike, Burger King. Irmão, eu sei, viu? Amém. Eu não estou falando de Jesus, eu estou falando de você, com a sua vaidade. Só tenho 52 pares de sapato. Comprei essa roupa agora, mas não combina. Sabe, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos ser maduros. O reino de Deus e a igreja do Senhor precisa de pessoas maduras. Quando Jesus começou o seu processo ministerial, ele veio sendo trabalhado e amadurecido para aquele momento. Era a hora de viver aquilo. Estou dizendo que ele passou vontades. Ele queria algumas coisas. Claro, é natural. É natural. Você leva uma criança, já viu criança dando birra no mercado? Quem disse que Jesus um dia não queria uma bolacha recheada e não teve jeito? Eu estou trazendo esse entendimento para você, porque teve um Jesus homem. O Jesus que estava se descobrindo. O Jesus que estava olhando as moças na sinagoga, falando, nossa, passando. E aí? Mas ele superou tudo isso e não pecou. Não pecou. A Bíblia diz que nele não há nada que o desabone. O primeiro milagre de Jesus foi aonde? Com certeza ele já tinha ido em muito casamento. Não tinha? Tinha ou não tinha?
Tinha ou não tinha? Você acha que tinha ou não? Claro, irmãos, porque quando você vê Jesus lá no casamento, ele está lá. De repente acabou o vinho. Aí a mãe dele chega e fala assim: Jesus, acabou o vinho. A resposta de Jesus é dura: que tenho contigo, mulher? Aí depois ele foi, mandou encher as talhas. Quando ele falou enche as talhas, é porque ele sabia o procedimento. Tinha as talhas. Porque ele já tinha visto isso antes. Quando ele transformou a água em vinho, ele mandou fazer o quê? Qual que foi a primeira coisa que ele mandou fazer? Depois que ele transformou a água em vinho, ele mandou fazer o quê? Ninguém sabe. Levar para o mestre-sala. E por quê? Porque antes de entregar qualquer coisa para os convidados, entregava-se primeiro para o mestre-sala experimentar. Como que Jesus sabia disso? Porque ele já tinha tido aquela experiência anteriormente. E aí, o mestre-sala ainda falou: mas a gente sempre dá o melhor é primeiro. Você está deixando para o final? Porque tudo que tem Jesus é muito melhor. Tudo que tem Jesus é muito, mas é muito melhor. Eu estou querendo parar aqui, mas é tanta coisa que você vai. Jesus falou que não pode colocar vinho novo em o quê? Em odres velhos. Porque arrebenta. Porque o vinho, depois de um período, ele fermenta. E se o odre for velho, aí estoura. Como que Jesus sabia disso? Não foi na fase ministerial que ele aprendeu. Ele aprendeu antes. Foi na fase de adolescente e jovem, antes do ministério, que ele aprendeu. E aí ele fez uma associação conosco. Que não adianta eu querer colocar algo novo sobre a vida do Rafael, se ele, o recipiente, estiver ainda no velho homem. Ele precisa ser um vaso novo, um odre novo, para receber vinho novo do céu sobre ele. Como que Jesus falou assim, que não se coloca remendo novo em roupa velha? Porque com certeza ele já viu Maria costurando, Léo. Não tinha como ele trazer a parábola sem primeiro ele ter o conhecimento, a vivência. Nós precisamos de experiência de vida. Tem gente que fala assim: eu não sei trocar pneu de carro. Você tem que aprender. E quando furar, não liga para ninguém. Fica lá, nem que seja 2 horas no sol e aprenda. Vai ser uma experiência para a sua vida. A gente precisa aprender. Jesus falou assim: não adianta pegar um remendo novo e colocar numa roupa velha. Sabe por quê? Porque aumenta, que não suporta. Aí a gente faz associação conosco. Não adianta vir algo novo sobre nós, se nós estivermos com as velhas vestimentas. Sabe por quê? Se Deus quiser mandar algo novo para nós, uma roupa nova para nós, mas a gente ainda estiver vestido com as coisas velhas do passado, vai arrebentar a gente no meio, não encaixa, não casa. A Bíblia diz que aumenta a rotura, vai aumentando o buraco, fica pior. Por isso eu te falo, viva os processos, tem coisas novas que ainda não é tempo de você receber. Vai chegar a sua hora, vai chegar o seu momento. E cuidado com as suas orações, viu? Estou terminando. Eu orava assim: Deus, eu quero pregar. Eu quero pregar. Eu quero que o Senhor me leve para todo lugar pregando, Deus. E eu falava: Jesus, e quando me convidarem, eu não vou rejeitar. Eu vou em tudo que é lugar. Fome de pregar, fome. Pois é, agora chegou esse momento. Que eu não sei nem o que é que eu faço com a minha agenda. Cuidado com a sua oração. Só que há 10 anos atrás, quando eu orava isso, eu podia?
Se Jesus tivesse me soltado para pregar 10 anos atrás, eu já tinha me perdido. Muito novo, inexperiente, e ficando todo conhecido, todo mundo chama, aí começa a ficar vaidoso, acha que é a última bolachinha do pacote e se perde da arrogância. Jesus falou, agora ele está mais velhinho, está mais humildezinho, deixa agora. Amém? Tem o tempo certo. E agora eu não tenho tempo para ir nas pregações. Estou tentando ajeitar aí. Porque toda vez que eu vou faltar um culto aqui, o meu coração dói. Porque eu quero estar aqui. Agora eu não tenho mais vontade de viajar. Antes eu tinha, agora não quero mais não. E toda vez que é para eu ir agora, eu fico, gente, eu quero estar lá na igreja. Com o meu povo. Mas eu entendo que a gente também tem algo a fazer em outros lugares. Aquilo que Deus tem entregue para nós aqui, nós vamos reproduzir em muitos lugares. Amém? E eu quero terminar a mensagem com a frase que Deus colocou no meu coração. Conclusão. Jesus foi um homem tão comum que quando ele começou a fazer milagres, ninguém acreditava que o filho do carpinteiro estava fazendo aquilo. Jesus foi um homem tão comum. Gente, Jesus era tão comum que quando ele começou a fazer milagre, o povo falou, aquele não é o filho do carpinteiro? Aquele lá não é o filho de José? Aí se prova que ele foi criado com José, que ele estava em Nazaré, perto da sua família, na carpintaria. Ele foi comum. Deixa eu te falar, Deus usa quem Ele quer. Jesus era um homem comum perante a sociedade. Ninguém dava nada por Jesus. Tanto é que eles se surpreenderam, por quê? Porque se Jesus já tivesse mostrado os seus dotes e os seus conhecimentos antes, ninguém ia ficar surpreso. Já iam ter expectativa que ia vir dele alguma coisa. Tanto é que eles falaram, pode vir alguma coisa boa de... Ele era um homem comum, de uma cidade comum, de uma família comum, mas que veio para o maior projeto da humanidade, salvar eu e você. Era um homem comum. Então cuidado com esses comuns que você olha aí. Você não dá nada. É esses que Deus exalta. É esses que Deus glorifica. Comum. Os comuns. Você fala, esse coitado. Da onde que veio? Ah, tadinho. Não tem família, não tem isso, não tem aquilo, não tem dinheiro. Aí Deus pega e coloca onde Ele quiser. Basta você seguir a receita com Jesus. Vida de oração, ter valores espirituais e morais, ver a graça de Deus em todas as coisas. Siga isso, que Jesus vai exaltar o seu nome na terra. Você pode ter certeza, irmãos. E eu digo, e já falei 1000 vezes para você, e repito agora. O lugar que eu mais aprendi a ser crente, não foi pregando, não foi fazendo célula, não foi cuidando, não foi no momento de honra. Não. Agora, não, a gente pregou na posse do governador. Foi o grande momento, teu pastor não foi. Os melhores momentos meus foi cuidando do estacionamento da igreja. Foi lá que eu aprendi. Lá que eu fui moldado. Lá que Deus colocou simplicidade. Lá que Deus colocou em mim submissão. Lá que Deus foi colocando em mim domínio próprio. Quando os irmãos me desaforavam todinho para botar o carro onde queria. Um dia eu falei, rapaz, não pode colocar aí não. O cara olhou para mim e falou assim, chama o guincho e tira. Aí os irmãos que estavam comigo me ajudando, Emanuel, pastor não era pastor não, irmão Robson, vamos murchar os pneus dele tudinho. Falei, pelo amor de Deus, gente, vocês vão acabar com nós, não vamos fazer isso não. Os irmãos queriam, já estavam com os palitos para enfiar, para murchar. Falei, não, para. Não, nós não pode aguentar um desaforo desse não. Nós. Falei, calma, irmão.
Jesus está me tratando, a minha vontade era voar no pescoço. Deixa eu te falar, aquela pessoa que aquele dia falou para mim, chama o guincho, hoje eu tenho certeza que se ela for estacionar o carro num lugar e eu falar para ela hoje, não coloca aí não, eu tenho certeza que ela tira na hora. Mas hoje é o pastor Robson, pastor da igreja, Mas eu era tão comum que nem no estacionamento o povo me respeitava. Jesus era tão comum que ninguém estava acreditando que ele iria fazer milagres. Você é tão comum que muita gente não confia em você, mas tem um homem lá no céu. O Filho do Homem, a Bíblia diz, que confia em você, conhece as suas qualidades e tem um projeto para você. Assim como Jesus, homem, tinha um projeto, você tem um projeto do céu sobre a sua vida. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.